Agora, Felipe, vocês falaram aí sobre isso, mas para a gente entrar assim na questão do próprio Nepal lá. Porque ir para esse lugar onde pouco se fala, principalmente na nossa cultura. Aí vocês vão para lá. É um país extremamente fechado para o evangelho, não é isso? Qual que é, vocês sabem assim, o percentual de cristãos no Nepal? É por volta de 1%. 1%. É muito pouco. Aí vocês chegam para um país onde as dificuldades ali para pregar, língua, cultura, clima totalmente diferente do nosso. E aí, com pouco tempo lá, aquele terremoto que Vocês traz estavam com aquela... quanto tempo lá, quando aconteceu o 2 terremoto? meses. Muito pouco, né? E aí vocês já têm esse susto. O que passou na cabeça de vocês? Como foi a experiência com Deus na vida de vocês nesse tempo, sofrendo o terremoto e ajudando ali a cidade, ajudando ali o país, sendo colaboradores para eles ali? Foi uma experiência maravilhosa, assim, apesar das dificuldades que a gente teve com língua, com adaptação, com clima, foi muito aprendizado, assim, nesses 8 meses, né? E passar pelo terremoto, a gente estava lá 2 meses, a gente ainda estava se acostumando com o país, com as pessoas, com a rotina, e o terremoto mudou tudo, assim, tanto em relação ao nosso trabalho, que a gente foi para lá, e mudou a nossa rotina, mudou tudo. Mas a questão do relacionamento com Deus no terremoto foi muito bom ter passado por isso, porque a gente realmente aprendeu que é só de Deus que a gente precisa. A gente ficou sem casa, a gente ficou sem banho, sem comida, a gente passou por várias dificuldades assim, relacionadas a isso. A gente não tinha muito luxo, não tinha muitas opções de coisas pra gente. A gente teve que dormir numa escola, numa plantação de alho perto da nossa casa, a gente não tinha o que escolher, assim. Então... Chegaram a temer algum momento, falar assim, lascou agora, quero ir embora daqui. Eu perguntei se deu vontade de pegar o avião e voltar. Mas olha, fala a resposta que vocês me deram. Não deu vontade de voltar, não. Tremendo. Mesmo porque eles falaram que foram, não foi só um terremoto, né? Não. Foi esse mais violento, mas foram vários porque depois tempos vai acontecendo. Desencadeando outro. Porque teve o grande, que foi 7.9 no dia 25 de abril, e teve os aftershocks que eles falam, que é ainda as placas se ajeitando, então os tremores eles continuavam. Então construções que tinham sido abaladas, elas caíram logo depois, e teve um terremoto 2 semanas depois, forte também. Então esse tremor ele ficou acontecendo por volta de uns 2 meses ainda, e a gente sentindo, de vez em quando acontecia, a gente estava dentro de casa, já a gente tinha que correr para fora de casa, né? Então isso foi acontecendo. E eu queria perguntar para a Thalita, porque ela também sentiu, os pés dela não estavam tão fixos em muitos momentos não, sabia, Serginho? Porque ela estava ali nos ribeirinhos e ela teve que usar muito barco, dormir em barco. Conta pra gente essa experiência e de evangelizar ali nos ribeirinhos, pessoal aberto ou não. Conta como foi pra você, Thalita. Então, apesar de ser um contexto, estar no Brasil, é uma cultura completamente diferente, né? Então, se adaptar à rotina de um ribeirinho é bem difícil. Que nem você falou, né? Ela comia açaí com farinha? Açaí com farinha, peixe. Com peixe também, açaí? Um açaí completamente diferente do que a gente está acostumado. Cada vez mais a gente tem que valorizar e abençoar, divulgar, porque é um trabalho, assim, sensacional de vocês. De renúncia. Claro. É verdade. E aí pode E contar. nós viajávamos, houve viagens de 16 horas de barco e a gente dormia nas redes do barco. E no comecinho a gente enjoava muito, né? Eu perguntei se pelo enjoava. balanço. Mas com o tempo a gente foi se acostumando mesmo, né? Foram 8 meses? 8 meses, ribeirinhos. E eles estavam abertos para a palavra do Senhor? Como foi? Eles são, a princípio, eles são bem fechados. Mas quando você começa a criar um convívio, eles começam a se abrir. Mas assim, dificuldades que a gente teve era com relação à igreja católica, que predomina, né? Então a igreja católica, ela perseguia até mesmo os cristãos que se convertiam. E por ser tudo da mesma família, da mesma comunidade, havia essa perseguição. E foi uma coisa assim, um desafio muito grande pra gente. E agora você volta, mas o trabalho lá não está parado, continua, não é? Não. Agora é o seu tempo aqui, né? Uhum. Mas depois você volta para lá? Então, a Igreja de Batista Lagoinha tem um trabalho lá há mais de 4 anos, né?
E eu fiz o período de prático, né, esses 8 meses, e agora eu vou esperar. São todos do CTMBT. Foram alunos do Léo. Contaram com o professor aí, agora mesmo. E agora eu vou esperar, assim, uma direção de Deus, se é realmente para voltar, o que Ele vai me direcionar. Conduzir, né? E agora, Felipe e Beatriz, e lá para vocês, assim, o que foi uma experiência marcante, até na pregação do Evangelho lá, com os nepaleses ali, até sobre a abertura deles, a condição de verem vocês lá, poderiam querer cascar fora e não foram para poder ajudar. Teve alguma coisa marcante nesse sentido? A gente, lá ele não é um país que sofre perseguição, mas nós somos bastante discriminados pela maioria ser hindu. Mas a gente tem liberdade para pregar. E realmente o nosso posicionamento de permanecer ali fez diferença. Nos lugares que a gente visitou entregando alimentos, nós entregamos cestas básicas, lonas para as pessoas se abrigarem. No final a gente recebia um feedback deles e eles falavam: vocês estão aqui distantes da família, vocês tiveram a oportunidade de ir embora no terremoto, mas vocês permaneceram aqui. E esse posicionamento deu abertura sim no coração das pessoas. Elas viram que nós nos importamos com elas, né, com o povo nepali. E a gente teve oportunidades a partir disso sim para pregar o Evangelho. Uau! A gente pode ver que há vida em meio ao caos. Verdade. Como foi para vocês? Né, vocês tiveram a experiência, a oportunidade de estar lidando com muita gente que começaram a morrer ali muito rápido, muito perto de vocês. E a gente estava até conversando nos bastidores. Como foi isso? Porque com certeza uma realidade muito diferente da que vocês viviam aqui antes. Como foi? Com certeza. Foi um pouco assustador, assim, no início a gente foi ajudar no hospital como voluntários e a gente via muito sofrimento, sabe? As pessoas não tinham nada mais, elas estavam muito feridas. A gente uma vez foi a um hospital distribuir alimento e a gente viu uma criança que os pais tinham morrido e ela estava sozinha. Ela não tinha para onde ir, porque ela não tinha casa, ela não tinha mais ninguém. Então a gente se deparou muito com situações como essas, sabe? Visitar famílias que a gente conhecia e ver que não tinha mais casa, ver que a pessoa não tinha o que comer. A gente soube de pessoas que tinham morrido de fome em algumas vilas, porque a pessoa não tinha mais nada, sabe? Então a gente aprendeu muito com essa situação a valorizar o que a gente tinha também, sabe? A gente estava bem, a gente não perdeu nada, a nossa casa ficou inteira, a gente estava saudável, a gente podia ajudar as pessoas. E eu acho que isso também nos encorajou a permanecer no país. A gente tinha condições de ajudar, então assim, não tinha motivo para a gente voltar para casa. Se a gente estava lá, se propôs a ajudar, não era um terremoto que devia... exatamente. Justamente porque a gente estava bem, Deus guardou a nossa vida. Vocês estavam em Katmandu mesmo? Né? Sim, Katmandu, na capital. Muito bacana. Agora, e você, pensando para frente, o prático ali para a conclusão do seu curso foi estabelecido. E agora, o que você ora, o que você pede a Deus e se já tem algum direcionamento? Então, foi assim uma experiência maravilhosa, né, passar por esse período. Eu acho que todo mundo todo cristão deveria passar por uma experiência de missões, nem que for a curto prazo, como a Lagoinha mesmo oferece, né? E assim, foi muito crescimento para minha vida e eu não pretendo parar, né? Eu não sei se daqui para frente vai ser integralmente como foi. Mas eu não pretendo parar, porque, gente, é uma necessidade muito grande. As pessoas precisam muito de conhecer Jesus. A realidade das comunidades ribeirinhas é que 17 mil comunidades não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. Então, há uma necessidade muito grande. Estamos na era da informação, mas nem a mensagem ainda chegou para 17 mil comunidades. 17 mil. Você é de onde, Thalita? Eu sou daqui de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. E os dois do Rio. Você chegou a ter contato com pessoas que nunca haviam ouvido falar do Evangelho? Não. A gente trabalhou nas comunidades que já haviam sido evangelizadas. A gente trabalhou com a igreja local. Então já é um trabalho já de base. Mais fixo. Gente, eu ficaria a manhã inteira, mas a gente já chega ao final. Deixa uma frase para o pessoal. Eu acho que seria legal vocês jovens deixarem uma mensagem para as pessoas que nos assistem, né, motivando, incentivando elas, né, a ouvirem mesmo a voz do Senhor. Vocês têm autoridade para poder estar falando isso. Talvez uma mensagem que eu deixaria foi a mesma que
quando a gente teve a oportunidade de apresentar, né, o que nós fizemos lá na escola do CTM-DTI, eu comentei isso. É que nós, pela tragédia do terremoto no Nepal, nós recebemos muitas ofertas, até mesmo através da igreja da Batista da Lagoinha. E nós conseguimos alcançar muitas pessoas através dessas ofertas, né? Então a gente pôde ver o poder que a igreja tem e como Deus ele quer usar a igreja através da missão, através, seja financeiramente ou levando pessoas até aqueles locais. E o Nepal, o Ribeirinho são locais que precisam de mão de obra e precisam de finanças, pessoas ajudando financeiramente. E nós ali no Nepal, naquele momento, nós vimos o poder da igreja brasileira e nós sabemos o poder que a igreja tem no mundo se ela investir com pessoas e financeiramente. Então você que está assistindo, você que está ouvindo, Deus ele quer usar você, Ele quer usar a igreja. E nós estamos aqui e nós só precisamos estar disponíveis para o que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, nós fizemos milhões de coisas no Nepal e isso só foi possível através da união do corpo de Cristo para estar nos ajudando em oração e financeiramente. Ok. Uma frase? Assim como o Felipe falou e a Thalita também. Foi uma experiência incrível, muito boa e eu aconselho a todo cristão a passar por isso. Uma coisa que o Nepal mais me ensinou é que sacrifícios são investimentos e vale a pena investir no reino de Deus. Eu digo para quem tem essa vontade para se capacitar mesmo, né, buscar se envolver com missões mesmo. E se tiver medo, vai com medo mesmo, que Deus, Ele que faz, Ele capacita. Mesmo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.